Nós estamos recebendo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o secretário-geral do Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Bruno Anselmo. E nós convidamos aqui o Bruno Anselmo para conversarmos tecnicamente sobre algumas decisões do tribunal. Porque muita gente fala o seguinte: por que é que o tribunal está exigindo só agora esse tipo de situação e não exigiu essa situação dos governos anteriores? Por exemplo, por que é que o tribunal não fez auditoria de receita de Silval Barbosa e exige agora auditoria de receita do governo Pedro Taques? Tecnicamente, como é que se explica isso? Bom dia, Bruno. Prazer imenso recebê-lo aqui. Bom dia, Antero. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Capital. É uma satisfação poder estar aqui e compartilhar um pouco do que é o Tribunal de Contas e desse momento que nós estamos vivendo lá na área técnica. Em relação especificamente a essas ações de fiscalização na área da Receita, da auditoria da Receita, ela decorre de uma mudança de estratégia de atuação do tribunal. Então acho que é importante explicar isso, né, para os ouvintes. Mas é do Tribunal de Mato Grosso ou dos Tribunais de Contas do Brasil? Do Tribunal de Mato Grosso, seguindo uma orientação, uma linha de atuação dos Tribunais de Contas do Brasil, né? Que eles têm uma associação que se chama Tricom. Essa associação, ela define algumas diretrizes, né? E os tribunais acabam adequando sua atuação, sua estrutura a essas diretrizes, né? E uma dessas diretrizes é essa mudança de estratégia de atuação. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso vinha até 2015 atuando sobre todas as contas de todos os órgãos públicos. Então são mais de 500 órgãos públicos sob a nossa jurisdição e nós anualmente visitávamos e auditávamos todas essas contas. Só que nós temos uma limitação, né? Limitação de recursos, de pessoas, e nós não tínhamos condições de fazer um trabalho com a profundidade devida em todas essas contas. Então, para fazer uma análise de contas, a gente tem que passar por todas as áreas da gestão. Então imagina, falar de licitação, falar de contrato, falar de patrimônio, falar de contabilidade, todos e outros N recursos que a gente tinha que, assuntos que a gente tinha que apreciar nessas contas, né? Então nós não tínhamos condições de nos aprofundarmos em temas específicos. Então a primeira mudança que foi proposta, uma mudança de estratégia de atuação, foi essa: a trabalhar com seletividade. Então, otimizarmos a alocação dos nossos recursos, dos nossos auditores, né? Então, identificarmos os alvos, os assuntos e realizarmos fiscalizações com maior detalhamento, profundidade nesses assuntos, né? De forma a alcançarmos resultados mais efetivos. E aí entra a questão da receita pública, né? Tradicionalmente, aqui falando de Estado de Mato Grosso, nós não... Quando auditávamos a Cefaz, nós não adentrávamos na questão da receita. Tivemos duas atuações, inclusive na gestão do governo Silval Barbosa e do governo Blairo Maggi, na questão dos incentivos fiscais. Mas foi duas ações de controles pontuais e que nós tivemos dificuldade de avançar por conta dos mesmos argumentos que são colocados hoje, né? Que são as questões relacionadas ao sigilo das informações fiscais. Mas agora, nesse modelo, nessa nova estratégia de atuação, nós fizemos um trabalho mais amplo de análise do setor de fiscalização do Estado, de receita do Estado, identificando outros riscos e estabelecendo aí uma estratégia de atuação a longo prazo em várias frentes, né, em vários alvos, no que se refere à receita pública, né? Então, por isso que nós estamos intensificando o trabalho nessa área. Tá, participe conosco da entrevista a jornalista Laís Souza e o jornalista Mauro Camargo. Laís, bom dia. Bom dia, Antero. Bom dia, Bruno. Bruno, uma dúvida que todo mundo tá, porque o governo acabou... Vocês estão fazendo uma fiscalização dentro da Secretaria de Fazenda para fiscalizar a receita e o governo se negou a repassar alguns dados no que diz respeito à exportação, sob o argumento de que esses dados estariam sob sigilo, né? Além do mais, também teve o próprio procurador do Estado
em visita aqui à Rádio Capital, disse em entrevista para a gente que os dados seriam genéricos, né? E ele só poderia fornecer se fossem dados específicos. Qual foi o erro, de quem foi o erro nesse processo? É do Tribunal de Contas, o erro do governo não repassar? Como que os técnicos avaliam essa situação e qual a importância desses dados que não foram fornecidos para a conclusão dessa auditoria? E o Procurador-Geral afirma mais, que os dados estão disponíveis desde que não solicitados de todas as empresas e empresa por empresa. Não é isso, Mauro? Mais ou menos, ele até pede todos os dados, só que não pode dar o nome das empresas. Pode dar os dados, as informações, o método, pode dar o método e tal, mas ele acha que o sigilo protege que tem uma decisão, inclusive, do Luiz Fux, né, do ministro do Supremo, disciplinando isso. O que o senhor explica sobre isso? Bom, primeiro eu queria dizer que o pedido ele não foi genérico, né? Ele não foi amplo, ele foi um pedido em que nós especificamos bem as informações que nós queríamos, né? Então, daí um conflito, vamos dizer assim, de entendimento entre Tribunal de Contas, a área técnica e jurídica do Tribunal, e a área técnica e jurídica do Governo do Estado. Nós entendemos que essas informações devem ser fornecidas. Inclusive, o que nós pedimos nesse momento, nós entendemos que sequer está protegido pelo sigilo fiscal, né? E em momentos futuros, para que a gente possa avançar nessa auditoria, nós vamos precisar ainda de outras informações, essas outras informações sim, específicas, sobre empresas específicas, que pode estar, daí sim, protegida pelo sigilo, né? Isso ele falou que pode. Quer dizer que se for para especificidade, isso o procurador Rogério Galo falou que pode. Não, cita a empresa do Antero. Tá. Por isso, fundamenta, administrativamente, abre um processo de investigação. Aí ele falou que pode. Mas então vocês não pediram o aspecto geral, não? Não, nós pedimos a relação de todas as empresas por segmento, né, e dos valores das exportações que foram realizadas. Não querem. O nome das empresas, né, os valores ele pode até dar, mas o nome das empresas não pode dar. Né? Essa é a argumentação. Eu fico em dúvida, Mauro, como é que você faz a auditoria? É uma dúvida minha enquanto cidadão, e aí o senhor pode me esclarecer. Como é que você faz a auditoria de contas de exportação, né, que são todas as empresas exportadoras, sem que você tenha acesso a todos os dados de todas as empresas? Porque se eu pegar e se for pontual, como eu vou identificar o problema? Essa é uma dúvida técnica que eu tenho. Porque eu sei que é por amostragem, que você faz auditoria e tudo mais, mas se eu não tiver acesso a todas as informações, como que eu posso fazer a amostragem? Que o procurador Galo foi bem didático, ele falou, pelo menos eu entendi assim. Ele falou, olha, está aqui a lista toda. Então aqui temos esse volume de exportação, com esses valores, só não revela o nome da empresa nem CNPJ. Bom, aí o tribunal investiga. Ele diz, olha, aqui, nesse caso aqui, pode ter havido uma situação de sonegação ou desses números aqui não estão batendo, etc. Aí, a partir daí, o tribunal solicitaria por conta disso, mas em função da abertura de um procedimento de investigação mesmo, né? E aí sim, mas não faria isso de forma genérica, quer dizer, abrindo todos os nomes, todos os dados. Foi isso que ele explicou, e vamos deixar o doutor Bruno agora falar. Essa é a argumentação do procurador Rogério Galo numa entrevista aqui. Perfeito. A gente precisa ter essa informação das exportações realizadas, dos valores, até mesmo para a gente identificar os alvos, né? A gente definir nossa amostra de auditoria. Então, por isso, da necessidade dessa informação. Sem ela, nós não conseguimos identificar esses alvos, né? No momento seguinte, daí sim nós vamos solicitar as informações referentes às operações, né, que foram selecionadas como amostra da auditoria, para a gente avaliar a atuação da Cefaz em relação a essas operações. Então, veja bem que nós não vamos fiscalizar contribuintes. O Tribunal de Contas, ele detém uma competência para fiscalizar a administração pública. Então, nós não temos a competência para fiscalizar o débito, o crédito tributário ali do contribuinte do ICMS. Vocês não vão fiscalizar a empresa, vocês vão fiscalizar a Secretaria de Fazenda. Secretaria de Fazenda. Se ela atuou, se ela adotou os procedimentos naquele caso específico,
para resguardar o Estado, no sentido de que se aquela operação realmente foi destinada ao exterior, né, e se não houve ali uma possível evasão tributária naquela situação, né. Por conta de alguma omissão ou da própria Cefaz, é isso? Exatamente, nós vamos verificar se há uma omissão ou não da Cefaz nessas situações, da fiscalização dessas operações. E o objetivo aí é o quê? É contribuir para aumentar a receita do Estado, é isso? Exatamente, é identificar fragilidades, identificar possível evasão de receita pública nesse segmento, né, e nessa atividade, melhor dizendo, e com isso propor as ações necessárias para que a Secretaria de Fazenda do Estado aprimore seus controles e a sua atuação, visando aumentar a sua receita, é isso mesmo. Tá certo. Qual que é a estrutura do Tribunal de Contas? Porque o Tribunal de Contas não fiscaliza só o Estado. Não. Fiscaliza todas as prefeituras e todas as câmaras municipais. Exato. Né? Qual que é a estrutura do Tribunal de Contas hoje para fazer esse tipo de fiscalização? Qual que é o volume de recursos fiscalizados no Estado pelo Tribunal de Contas e qual que é a estrutura técnica para fazer a fiscalização? Porque é gigantesca, né? Você fiscaliza todo o Estado de Mato Grosso. Perfeito. Só fechando a questão da auditoria da exportação, é importante dizer que quando nós acessarmos essas informações, aquelas que eventualmente estejam protegidas pelo sigilo, nós, Tribunal de Contas, não quebramos o sigilo dessa informação de forma alguma. Quando isso acontece, há uma transferência do dever de sigilo para uma outra organização pública. Então nós teremos todo o dever e a responsabilidade jurídica de resguardar o sigilo dessas informações. É importante deixar isso registrado, né? Em relação à estrutura do Tribunal de Contas, essa é uma pergunta muito interessante, porque as pessoas falam em tribunal, têm uma noção de que o tribunal fiscaliza a administração pública, mas não conhece bem como ele funciona, né? Hoje o tribunal ele funciona a partir de 3 grandes engrenagens, né? Então nós temos a engrenagem fiscalização, que é toda a área técnica responsável por realizar as fiscalizações, auditorias, inspeções, todas as espécies de fiscalizações que nós temos, né? Nós temos a engrenagem Ministério Público, que daí é o Ministério Público de Contas, que atua em todos os processos do Tribunal de Contas, emitindo parecer, sendo fiscal da lei, verificando se o tribunal está cumprindo com a lei nos processos de sua competência. E nós temos a terceira engrenagem, que é a engrenagem judicante, né, de julgamento, que são aqueles responsáveis por julgar esses processos. E daí nós temos os conselheiros e seu corpo de assessores, né, que os assessoram nessa atividade. Na área técnica, a gente tem uma estrutura de fiscalização composta por 9 secretarias hoje de controle externo, né? Então nós temos secretarias que atuam no âmbito do Estado e dos municípios, e temos algumas secretarias especializadas, como a Secretaria de Obras, secretarias que fiscaliza apenas regimes próprios de previdência social. Então nós temos aí em torno de 240 auditores e técnicos que estão atuando diretamente na fiscalização dos recursos públicos estaduais, então todo o orçamento do Estado, e municipais, soma de todo o orçamento dos municípios. E é importante registrar assim, que existem também ações que nós fiscalizamos que não estão registradas no orçamento, quando a gente fala do volume dos recursos fiscalizados, né? Imagina um crédito tributário lá no município ou no próprio Estado que está registrado no sistema. Vem um servidor lá, existe lá um nível de governança muito frágil na gestão desses tributos, vem lá um servidor dá baixa nesse crédito indevidamente, né? É recurso público, é um patrimônio, é um bem público, né? Um crédito público que está sendo indevidamente subtraído ali das contas correntes, dos controles do município ou do Estado, e é a Receita que vai deixar de receber esse poder público. Então nossa competência também adentra aí, né, na avaliação desses créditos tributários. Patrimônio público também, patrimônio público imobilizados, então nós podemos falar ativos de infraestrutura, né? Então essas grandes obras, asfaltos, prédios públicos, bens públicos, a gente também fiscaliza a guarda desse patrimônio, a manutenção desse patrimônio. Então são
assuntos que não têm um valor específico, vamos dizer assim, em orçamento, em termos orçamentários, mas que representa aí um volume de recursos fiscalizado pelo Tribunal altíssimo. Tá, eu quero saber o seguinte, duas questões. Uma, quando vocês levantam tecnicamente uma determinada situação e o pleno do tribunal vota contra uma orientação técnica suas. Eu vou citar como exemplo concreto a questão das cartas de crédito do Ministério Público, né, que houve todo um relatório técnico do Tribunal de Contas avaliando uma série de fragilidades do controle da instituição Ministério Público com relação a essas cartas de crédito. E a outra pergunta dentro dessa, porque eu estou me referindo a duas instituições importantes, tem dificuldade do Tribunal de Contas fiscalizar a Assembleia Legislativa, já que o Tribunal é constitucionalmente um órgão auxiliar na fiscalização da Assembleia? Não estou dizendo que é subordinado, não. É um auxiliar na fiscalização da Assembleia. Tem dificuldade do Tribunal fiscalizar as contas da Assembleia? O que o senhor fala sobre isso? Bom, sobre os dois casos. Sobre os dois casos. Em relação à primeira pergunta, existe uma independência de atuação entre essas engrenagens que eu disse aqui. Então, a área técnica ela tem autonomia para realizar suas fiscalizações, então ela vai a campo, ela tem métodos de trabalho, chega às suas conclusões, propõe aos conselheiros a adoção de medidas, né, aplicação de sanções ou propor determinações ao governo para corrigir falhas. Enfim, isso está dentro da autonomia da área técnica. A partir daí, decisão do julgador, né? Daí é uma outra competência. A gente da área técnica, a gente não tem influência sobre isso, né? Quem decide, quem avalia todos os elementos dos autos, tanto o posicionamento da área técnica, quanto também a defesa apresentada pelas partes, pelos gestores ou para demais partes envolvidas, é o conselheiro, né? É o julgador, e ele tem o seu convencimento a partir da análise de todos esses elementos. E em colegiado adota a decisão, né? Então nós da área técnica, nós não temos como nem se manifestar sobre a decisão tomada em colegiado. Agora é importante dizer o seguinte: todos os processos do tribunal são públicos. Entra lá na página do Tribunal de Contas, todas as informações vão estar lá, da área técnica, do Ministério Público de Contas, do julgador. Tudo está disponível na internet, né? E hoje o Ministério Público Estadual, ele utiliza, né, as informações do Tribunal de Contas, da área técnica ou de decisões, também para auxiliar na sua atuação e na instrução de demandas de sua competência. Sobre, né? A dificuldade da Assembleia? Sobre a dificuldade da Assembleia é o seguinte: nós temos um relacionamento bem cordial com a Assembleia por se tratar de um poder, como acontece com o Tribunal de Justiça, como acontece com o Ministério Público Estadual, como acontece com o Poder Executivo, com os poderes executivos municipais e com as câmaras municipais. Então, o tratamento da área técnica com todos esses poderes é o mesmo, né? Então, nós temos que ter um tratamento de respeito, não existe uma atuação policialesca por parte da auditoria do tribunal, né? Dentro dessa atuação com respeito, a gente tem acesso às informações, a gente consegue fazer a fiscalização nessas organizações, sim. E quando temos algum problema em qualquer uma delas, o que nós temos o encaminhamento que a gente dá lá dentro do Tribunal de Contas? A gente representa internamente ao relator para que o relator adote as providências necessárias para que as informações que eventualmente não sejam repassadas sejam fornecidas ao Tribunal de Contas. Que foi o que aconteceu, puxando o gancho da primeira fala nossa, no caso das auditorias das exportações, que foi uma representação nossa da área técnica ao conselheiro presidente, que é o relator desses processos, que adotou as medidas judiciais cabíveis. Eu queria tratar de duas questões também rapidamente. Primeiro, é notório que o Tribunal de Contas vem ao longo dos últimos anos, 10, 15 anos, se tornando cada vez mais eficiente em seus métodos, instituindo, então tem tido resultados, e mudou também a linha de atuação, quer dizer, ao longo desse período não é uma mudança agora, que está investigando a Cefaz, etc, etc. É um processo que vem ao longo do tempo se aprimorando. Isso a gente percebe nitidamente.
Agora eu queria saber o seguinte, essa é uma questão, depois eu quero voltar à questão da auditoria da Cefaz. Antes se fazia uma investigação, uma apuração, muito, olha, essa nota aqui, fiscal está errada, então tem uma irregularidade aqui, ou tem uma irregularidade lá, essa licitação aqui está faltando isso, o edital está errado, enfim. Agora, mas isso não implicava no resultado das políticas públicas. Hoje o tribunal tem uma atitude de que a gestão pública é avaliada de tal maneira que os resultados também são avaliados. De que maneira isso é feito pela área técnica? Por exemplo, política pública na área de saúde. Como é que se avalia os resultados dos investimentos dos recursos públicos na saúde pública e que resultados tem que ter para que isso seja considerado uma gestão positiva, correta ou incorreta, enfim. Perfeito. Depois tem uma outra questãozinha rápida. Então fala logo, porque nós temos 2 minutos. Essa investigação aí na Secretaria de Fazenda, ela vai investigar o que exatamente? Quer dizer, os procedimentos de sistema de informática, a apuração de como é que são feitos os créditos, como é que é isso? Perfeito. Em relação à primeira pergunta, é uma mudança de método nosso, né? Método de trabalho mesmo, de fiscalização. A gente tinha esse método anterior que nós passávamos por todas as áreas da gestão e isso não nos permitia, enquanto fiscais, nos aprofundarmos em determinadas áreas, né? Então nós ficávamos aqui nessas irregularidades, diversas irregularidades que se encontram, mas nós não conseguíamos nos aprofundar. Agora, com esse trabalho de atuar de forma mais seletiva, a gente faz uma visão geral da organização fiscalizada, do município ou do órgão do Estado, a gente identifica os pontos frágeis e a gente ataca esses pontos frágeis. Daí sim, com procedimentos, com técnicas, para ir, né, no limite da nossa competência de atuação, para identificar com 2 objetivos. Naqueles casos em que nós identificarmos desvios, fraudes, identificarmos o desvio e a fraude. E irmos até o fim do que nos compete para identificarmos isso. E naqueles casos em que nós identificarmos incorreções ou má gestão, nós também coletarmos as evidências necessárias, identificar qual que é a causa do problema. Isso é importantíssimo. Para daí sim, nós identificando a causa, propormos as soluções que devem ser implementadas pelo governo para que essas causas sejam solucionadas e, consequentemente, o problema seja solucionado, né? Em relação à questão da auditoria da exportação, ela é um exemplo desse tipo de atuação. No ano de 2016, no primeiro semestre, nossa equipe esteve fazendo um amplo trabalho com a equipe da Cefaz e outros parceiros. Tivemos agora o caso da Clara Muruc, envolvendo fiscais também. É isso que está... É isso. Nós identificamos 7 fragilidades lá na Cefaz que precisavam ser atacadas. Essa da exportação é uma delas. Mas daí também a questão da estratégia de fiscalização em termos amplos da própria Cefaz, a questão de sistemas, governanças de sistemas, quem tem acesso a sistemas tributários da Cefaz, né? Como que esses sistemas são operacionalizados, a segurança de sistemas, né? A questão dos sistemas propriamente ditos, né? Verificar as fragilidades de sistemas específicos, conta corrente, outros sistemas estratégicos importantes da Cefaz, a questão também da gestão do crédito tributário. Então, baixas indevidas de crédito tributário que possam existir eventualmente, tivemos esse exemplo recente, é um dos eixos. Um exemplo desse. É um exemplo desse, é um dos eixos da auditoria. Então, assim, esses são os principais focos de atuação no âmbito da São Paulo, meu filho. Tá bom. E aí, terminamos? Já terminou das explicações? Um chaveirinho de São Paulo. Olha aqui, no carro dele, tá aqui, chaveiro do carro da Antero. Vamos encerrar a entrevista. Que é o chaveirinho de São Paulo, tá vendo, Pavi? Chaveirinho de São Paulo. É o carro do Tiago. Pô, mas tá pior a situação ainda. Você tem um filho São Paulino? Tem um filho São Paulo. Mas nós entrevistamos aqui Bruno Anselmo Bandeira, do controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que teve o final da entrevista atrapalhado aí pelo palmeirense. Não, mas eu fiquei surpresista. Eu fiquei surpreso com o negócio dele, rapaz. Como é que pode? O cara tem um filho, São Paulino. Mas, Bruno, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Antero, agradeço toda a equipe aqui. Obrigado.